Cara, a paixão pelo jornalismo, ela vem através do amor pelo futebol. Como todo jornalista, eu sou um jogador de futebol frustrado, né? Então, sempre gostei muito de futebol. Então, quando criança, queria jogar bola, queria defender o Vasco, né? Jogar na seleção brasileira. Mas, infelizmente, a qualidade técnica não acompanhou os meus sonhos. Então, poxa, como é que dá para trabalhar com futebol ou próximo do futebol? Jornalismo esportivo, porque da mesma maneira que eu gostava de jogar bola, eu também gostava de ver jogos, né? Acompanhar Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, né? Na época não tinha tanto futebol internacional, então era muito focado no Campeonato Brasileiro. Copa do Mundo de 98 para mim ficou muito marcante. Então é isso, né? O que dá para aliar? Vamos para o jornalismo e tentar, claro, o jornalismo esportivo, porque jornalismo é muito mais do que futebol, do que esporte. Tem outras possibilidades que a gente pode trabalhar também. Então foi daí que surgiu a minha ideia de querer trabalhar com jornalismo esportivo, né, por conta da minha paixão pelo futebol. E olha que eu demorei bastante para isso. Por exemplo, eu entrei na faculdade, eu tinha 23 anos. E antes de começar a trabalhar com isso de fato, eu trabalhei em muitas outras coisas, né? Então, meio que veio meio de forma tardia, né? Se a gente for comparar, que todo mundo começa a escola, né, termina o ensino médio, já entra na faculdade. Eu demorei, né, alguns anos para isso acontecer, porque ali eu não tinha jeito. Eu tinha que seguir o meu sonho. Meu sonho estava no jornalismo, para trabalhar com esporte, para trabalhar com futebol. Então, cara, assim, eu trabalhei em muito lugar antes de trabalhar com futebol, com jornalismo esportivo, né? Eu costumo dizer que já trabalhei num ateliê de pintando quadros, assim, sabe, quadros abstratos. Trabalhei num hospital, numa farmácia de um hospital. Trabalhei numa indústria de cosméticos. Trabalhei com cobrança, cara, cobrança jurídica, com call center. Trabalhei como boy até entrar na faculdade. Aí começa a minha experiência no jornalismo. Primeiro comecei estagiando na Band, trabalhei durante um curto período, acho que, se não me engano, foram 3-4 meses. Depois eu fui trabalhar na Rádio Tupi também como estagiário. E ali eu trabalho, né, na editoria de cidade. O que seria isso? Eu trabalhava cobrindo enterro de PM, incêndio, greve no hospital, sabe? Fiz de tudo que envolvia a cidade do Rio de Janeiro, né? Nesse caos que a gente vive. Então, a minha experiência no jornalismo foi isso. Foi até, primeiro, com algo que não era com esporte. Mas aí eu sempre quis ir para a editoria de esporte, trabalhar com futebol. E aí eu consegui, na própria Rádio Tupi, de sair da editoria de cidade e migrar para a editoria de esportes. E aí lá eu comecei cobrindo clubes pequenos. Depois eu tive uma passagem na cobertura do Fluminense. E aí eu comecei a acompanhar treinos, ia nas Laranjeiras, acompanhava jogos também, cobertura de jogos, coletivos. Até eu sair da Rádio Tupi, o meu contrato acabou. Na época a empresa passava por um problema de greve também e culminou ali com o meu final de passagem na rádio. E aí eu entrei num projeto chamado Rede Mais Esporte, que era uma rádio web. E lá, uma equipe sensacional. A gente pode citar aqui, por exemplo, o Rodrigo Coutinho, que hoje é comentarista da Sport TV, né, e do GE também, entre outros que trabalharam comigo. E aí, após a Rede Mais Esporte, eu fui para o Lance, na minha primeira passagem, também como setorista do Fluminense. Da Rede Mais Esporte fazia Vasco, e foi ali, eu acho que o público vascaíno começou a me conhecer. E aí eu fui para o Lance, trabalhei cobrindo o Fluminense, veio a pandemia e acabei saindo de lá. E aí, né, comecei a trabalhar em sites menores. Um é o Esporte News Mundo, fazendo o Vasco, e depois o Jogada 10, também cobrindo o Vasco. Tive uma curta passagem pelo jornal O Dia, até retornar ao Lance, já em 2022. E aí, ali, naquele momento, cobrindo também Copa do Mundo, cheguei também a cobrir a Seleção Brasileira naquele período. E aí também
seguindo a fazer a cobertura do Vasco, acompanhando o Vasco também em jogos, realizando entrevistas, tendo mais contato de fato com o Vasco numa grande empresa, que é o Lance. E aí, após a minha saída do Lance, eu entrei nesse mundo do YouTube, né? Fui trabalhar no canal Atenção Vascaínos, né? Minha passagem lá durante 11 meses. E ali que, no caso, comecei a mostrar mais a cara, né? Antes, as pessoas até conheciam o Joel Silva, mas ali, de fato, que as pessoas conseguiram ver quem eu era, né? Literalmente. Né? Vendo ali o meu rosto todos os dias nas lives e cobrindo o Vasco e ali também assumindo uma posição de jornalista, tratando da cobertura de forma profissional, mas também demonstrando o meu amor que eu tenho pelo Vasco, que é o meu clube do coração. Momento curioso, algum perrengue que eu tive na minha trajetória? Cara, teve alguns. Eu acho que o mais marcante cobrindo o Vasco, infelizmente, os momentos não são tão bons esportivamente falando, e aí acaba tendo problemas, né? Então eu lembro de duas passagens que foram perrengues. Uma na Vasco e Flamengo, uma derrota do Vasco em 2017 para o Flamengo por 1-0 em São Januário, e naquele dia, digamos que os torcedores ficaram chateados, né? Então, e aí teve aquela confusão, aquele tumulto nas arquibancadas, e eu, como repórter de rádio naquele momento, estava dentro do campo. E ali, irmão, era bomba, torcedor invadindo o campo e gás de pimenta, então foi uma situação um pouco, sei lá, amedrontadora, talvez essa seja a palavra, porque naquele momento você fica tendo que trabalhar, a gente estava ao vivo, né, na transmissão, citando o que estava acontecendo, informando para os ouvintes, né, o que estava acontecendo e ao mesmo tempo tentando se defender de alguma maneira, né? Torcedor entrando, policial e tal, aquela bomba e não sei o quê, então teve esse perrengue, esse tumulto, né? E a outra, já de uma forma diferente, foi aquele jogo contra o Goiás em 2023. O Vasco também perde por 1-0 em São Januário, eu estava no camarote. E em São Januário a imprensa escrita, na época que eu estava no Lance, ficava no camarote. E aí os torcedores, naquele momento, a imprensa acaba tendo culpa sobre os maus resultados do Vasco. E naquele momento o torcedor tá chateado com tudo, então, né, teve invasão nos camarotes, teve que sair e tal, e aí aquela coisa toda. E aí eu fui pra porta do vestiário do Vasco, ali onde fica a sala de coletiva, né, aguardando uma coletiva do Maurício Barbieri, que na ocasião não aconteceu porque ele foi demitido. E torcedores estavam tentando invadir São Januário, você via pedras voando para dentro do estacionamento, acertando ônibus, carros. Então ali foi uma situação tensa, porque tinha os portões e a gente viu os seguranças falando: vão invadir, vão invadir. Então aquela correria de seguranças para cima e para baixo. Então essas duas foram os maiores perrengues na cobertura. Mas teve outros momentos bem bacanas também. Por exemplo, a final da Copa América, que infelizmente foi perdida pelo Brasil no Maracanã, né? Mas foi o primeiro título do Messi na seleção argentina. Então eu acho que isso é marcante, né? Numa carreira, por exemplo. Você vê a história acontecer diante dos olhos, então isso é legal também. Tive presente em coberturas de final de Libertadores, de finais, né? Palmeiras e Santos, Fluminense e Boca Juniors, ambas disputadas no Maracanã, então é gratificante pela carreira, né, por fazer um portfólio. E com o Vasco espero eu, né, de cobrir títulos, conquistas e vitórias. Nesse momento, infelizmente, a gente, né, não tem uma grande esperança ou uma grande expectativa para que isso aconteça, mas eu penso que no futuro próximo e com o meu canal Seja Pé Quente, a gente consiga ajudar o Vasco, né, com boas vibrações para que isso possa acontecer e eu possa também falar com uma recordação positiva com o título do Vasco eu cobrindo em loco. É um desafio grande ter um canal, né, colocar a cara num projeto novo, num projeto ousado, né, e poder falar com torcedores do Vasco, mas claro, de uma forma, claro, parcial por ser vascaíno, por falar com vascaínos, mas acima de tudo sendo jornalista, sendo um repórter que vai informar, que vai noticiar, também vai opinar, mas dentro de um padrão, dentro de uma ética que o jornalismo sempre pede. Então, é claro que é um desafio muito grande, estou muito empolgado com essa oportunidade, com
com essa vontade mesmo de fazer jornalismo, de um jornalismo que será setorizado, nichado, evidentemente, para o público vascaíno, mas sem perder a pegada jornalística. Eu acho que é isso que vai ser o norte desse projeto. É um canal para vascaínos, feito por vascaíno, mas com uma pegada profissional jornalística, sem brincar com o torcedor, sem factoides, sem querer abusar de uma audiência ou algo do tipo, trazendo coisas que não são verdadeiras ou algo parecido. O que eu quero fazer é jornalismo, falando de Vasco para os vascaínos.